Olá, boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vinda à Rede Bom Jesus. Falamos de Tremembé, Vale do Paraíba, aqui em São Paulo, sob a direção geral do Padre José Vicente e a direção artística do Joey Alvarenga e na produção Thaísa Pavanetti, Luiz Felipe e Gabriel no áudio. Não esqueça de curtir e compartilhar esse momento de oração que o Senhor reservou para você e para sua casa. É muito importante para nós podermos ir mais longe e mais pessoas atingirem aquilo que o Senhor espera de cada um. Então não esqueça de curtir e compartilhar. Hoje eu recebo aqui para partilhar a palavra do Senhor com você, o nosso amigo João. Oi, João. Olá, tudo bem? Tudo bem, João, graças a Deus. Seja bem-vindo. Obrigado. Depois dessa correria toda de rebanhão de carnaval, né, João? Sim. Estamos aqui prontinhos novamente para fazer aquilo que o Senhor quer de cada um de nós, não é verdade, João? Sim, graças a Deus. O João já esteve aqui, mas para você que está vendo pela primeira vez, eu vou perguntar para ele. João, você é de onde? Bom, como a irmã já disse, meu nome é João Paulo, eu tenho 15 anos de idade. Eu sou lá da cidade de Taubaté, eu faço parte do grupo de oração Jurac. Jurac significa Jovens Unidos Resgatando Almas para Cristo. E para mim é uma grande alegria estar aqui para a gente partilhar a palavra de Deus nesse momento, nesse programa. E é uma alegria mesmo estar aqui vivendo o sonho de Deus para minha vida. Amém, João, que bom saber que você faz isso com alegria, né, João? Hoje, então, nós vamos pedir ao Espírito Santo que possa conduzir o João, que possa conduzir esse momento e que você aí possa abrir o seu coração para que o Senhor possa fazer morada na sua vida. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Que o Espírito Santo, nesse momento, possa tomar conta do teu coração, da tua vida. Que aquilo que o Senhor preparou através desse irmão, através desse filho, desse servo escolhido, seja para você uma semente, que ela possa produzir muitos frutos. João, fica à vontade. Você separou a palavra hoje para nós, que está em Mateus, capítulo 9, lá no versículo 9 em diante. Nós falaremos hoje sobre as bodas de Caná. Fique à vontade, viu, meu querido? A palavra de Deus vem nos dizer assim, lá em Mateus, capítulo 9, no versículo 9. A vocação de Mateus. Partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, que estava sentado no posto dos pagamentos das taxas. Disse-lhe, segue-me. O homem levantou-se e o seguiu. Como Jesus estivesse à mesa na casa desse homem, numerosos publicanos e pecadores vieram e sentaram-se com ele e seus discípulos. Vendo isso, os fariseus disseram aos discípulos, por que come o vosso mestre com os publicanos e com os pecadores? Jesus, ouvindo isso, respondeu-lhes, não são os que estão bem que precisam de médico, mas sim os doentes. Ide e aprendei o que significam estas palavras. Eu quero misericórdia e não o sacrifício. Eu vim chamar os justos. Não vim chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, para a gente iniciar esse momento da nossa partilha, dessa sagrada palavra, da palavra de Deus, eu queria dizer o que São Paulo diz. São Paulo diz assim que todas as coisas foram feitas por Deus e foram feitas para Deus. Lá no Evangelho de São João, João vem dizer, todas as coisas foram feitas por Ele e sem Ele nada foi feito. Então, São Paulo vem dizer a nós que nós nascemos de Deus.
A palavra de Deus diz que Deus nos gerou no ventre da nossa mãe e nós fomos feitos por Deus, pela mão de Deus, pelo amor de Deus. O Papa Francisco vem nos dizer que o homem é o sonho de amor de Deus. Então eu e você que está nos assistindo, nós somos um sonho de amor de Deus, nós fomos feitos por Deus. Mas existe uma segunda parte nisso tudo. Nós fomos feitos também para Deus. Eu e você fomos criados para Deus, para viver o amor de Deus, para viver a nossa vida com Deus. Mas no momento em que o pecado ele entra na nossa vida, no momento em que as crises entram na nossa vida, nós paramos de viver a nossa vida para Deus e nós começamos a viver a nossa vida voltado para nós mesmos. Nós vivemos não mais para agradar a Deus, mas para agradar a nossa vontade, não é verdade? A gente começa a viver para agradar o outro e para agradar esse mundo e nós paramos de viver a nossa vida para Deus. E é isso que está acontecendo nessa palavra que a gente leu. Mateus que foi sonhado por Deus. Mateus que foi feito pelas mãos de Deus, tecido no ventre da mãe dele pelas mãos de Deus. Ele parou, estacionou a sua vida. Parou de viver para a glória de Deus e para agradar a Deus. Só que Jesus, ele olha para o homem, ele olha para a nossa humanidade. E ele percebe em Mateus, e ele percebe em cada um de nós que somos pecadores. Ele percebe em nós uma incapacidade de voltar a Ele. Ele percebe em nós uma fraqueza, nós não conseguimos mais largar o pecado. Nós não conseguimos mais largar os nossos pecados de estimação. E Jesus vem a essa terra para nos libertar dessas prisões. E Jesus vai ao encontro de Mateus e ele vai para recuperar aquilo que é dele, irmãos. Ele vai para recuperar aquilo que é dele. E já nesse início, eu queria dizer para você, meu irmão, minha irmã que está me assistindo, você e eu, nós fomos feitos para Deus. Você não foi feito para esse mundo. Você não viveu para viver aquilo que o mundo te oferece. Você não viveu para viver as paixões mundanas, as paixões da nossa carne. Não, eu e você nascemos para viver os sonhos de Deus para a nossa vida. Deus tem sonhos para mim e para você. Deus tem promessas para mim e para você. Deus tem milagres para realizar na nossa vida. Deus, ele tem sonhos. Deus, ele tem planos para mim e para você. Mas o nosso pecado nos estaciona. O nosso pecado nos impede de viver aquilo que Deus tem para nós. O nosso pecado, ele nos impede de viver com Deus. Mas hoje eu creio que Deus ele é poderoso para ultrapassar todas essas câmeras. Se você está assistindo, se você está me assistindo, está me ouvindo pelo celular, pela televisão, não importa. Deus ele vai ao encontro de você, ele vai ao encontro do seu coração para te tirar das trevas do mundo, para te tirar do mundo, porque você não foi feito para o mundo, você foi feito para Deus. Entendam isso, em nome de Jesus. E a palavra de Deus vem nos dizer que Jesus ele chega para tomar aquilo que é dele. Mateus é dele. Mateus é dele, mas estava longe dele. E Jesus ele chega e chama Mateus, e a palavra de Deus vem dizer que Mateus estava sentado cobrando os impostos. Naquela época, essas pessoas que cobravam os impostos eram pecadores, pois eles roubavam o dinheiro do povo, eles roubavam o dinheiro daqueles que estavam vivendo com honestidade. Então Mateus naquele momento ele estava pecando. E já eu peço para você, olhe para a sua vida, vê o que te afasta de Deus, vê o que te rouba de Deus nesse momento. Quais são os pecados que te afastam de Deus? Qual pecado você está vivendo e você está acostumado a cometê-lo? Talvez sejam as fofocas, não é verdade? Talvez você se reúna com aquela sua amiga, você que é mulher, dona de casa. Talvez você se reúna com aquela sua amiga para falar mal dos outros, para julgar os outros. Ou talvez sejam as brigas que você tem que enfrentar na sua casa. Talvez sejam as dificuldades que você tem que enfrentar na sua família e que você não sabe enfrentar com mansidão. Talvez seja sua grosseria, homem, marido, pai, que não sabe viver uma mansidão, que não sabem falar com seu filho com calma. Talvez seja você, homem, que não consegue largar a bebida, talvez. Você tenta e não consegue. E todas essas coisas, você está acostumado a cometê-los. Todos esses pecados, você está acostumado a cometê-los. E essas coisas te afastam de Deus. Mas deixa eu te dizer uma coisa.
Jesus hoje, Ele quer te chamar para perto dele. E quando eu digo isso, eu digo que Ele quer te tirar do seu comodismo. Ele quer te tirar desses pecados que você está acostumado a viver, desses erros que você está acostumado a fazer. Jesus hoje, Ele te chama para perto. Ele te chama, mesmo você tendo pecado e mesmo você pecando até o dia de hoje. Não importa o seu pecado, talvez você esteja como Mateus estava naquele dia, sentado no banco para cobrar os impostos daquelas pessoas. Talvez você esteja pecando, irmãos. Talvez você esteja pecando, mas não importa. Hoje Jesus Cristo vai ao teu encontro e Ele te chama para perto. Ele te tira das trevas do mundo. Ele te tira. E você pode olhar para a sua vida e você pode falar assim: não, mas eu vou na missa. Ou talvez eu vou no grupo de oração. Eu vou e eu comungo na Santa Missa. Eu vou e eu rezo o terço na minha casa. Eu sou da igreja. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Talvez você, quando volta para sua casa, você ainda comete pecados. Ainda que sejam pecados pequenos. Ainda que sejam faltas pequenas. Mas deixa eu te dizer, esses pequenos pecados que nos afastam de Deus ainda são vestígios. Ainda são vestígios do mundo que ainda contamina o nosso coração. Ainda são manchas pequenas. Ainda são manchas que nós quase nunca percebemos, mas que ainda existem na nossa vida, na nossa nova vida. Às vezes ainda, irmãos, são sequelas do nosso homem velho. São sequelas daquilo que nós aderimos do mundo, dos pecados e das obras que nós aderimos do mundo. E isso Cristo quer tirar de nós. Sabe, irmãos, um dia eu acordei e eu estava indo para a escola e eu estava arrumando a minha mochila. E tinham 2 cadernos, exatamente 2 cadernos na minha mochila. E eu lembro que eu ia ter aula de artes naquele dia. E eu peguei um caderninho fininho de artes, assim, que é escapa-mole, sabe? Você faz assim, o negócio vai até, parece uma geleia. Peguei assim e coloquei ele bem fininho no meio daqueles 2 cadernos. No meio daqueles 2 cadernos. E naquele momento, irmãos, Deus falou comigo. Eu percebi que aquele caderno não era um caderno de 20 matérias, de 10 matérias, que estava no meio, mas era um caderno de artes, era algo pequeno. Mas que impedia aqueles outros 2 cadernos de se um relar no outro, de um se aproximar do outro. E naquele momento Jesus perguntou para mim: quais são as pequenas coisas que têm te impedido de me aproximar? Quais são as pequenas coisas que têm te impedido de te aproximar de mim? Quais são essas pequenas coisas? E nesse momento eu faço essa pergunta para você e Jesus pergunta: quais são as pequenas coisas que te impedem de viver aquilo que Deus tem para você, de viver a santidade? Quais são essas pequenas coisas? Jesus quer tirar e purificar o nosso coração de toda manchinha, de todo pequeno pecado que existe em nossas vidas, amém? E eu disse aqui no início que Jesus nos chama. Isso é verdade, Jesus nos chama para perto. Assim como ele chegou em Mateus, Mateus estava pecando. E ele chamou Mateus: Mateus, filho de Alfeu, segue-me. Segue-me. Só que eu quero dizer uma coisa para você. A voz de Jesus, no momento que ele nos chama, não é algo que é só uma palavra. A gente lê a Bíblia, a gente fala: Jesus nos chama, amém. Não, junto com a voz de Deus vem uma força. Existe uma força no chamado de Deus. Existe uma força na voz de Jesus que nos chama hoje para perto dele. E essa força é o Espírito Santo de Deus que nos tira do nosso comodismo. Na voz de Deus existe um hálito quando ele profere a voz dele sobre nós, o chamado dele sobre nós. E esse hálito é o Espírito Santo de Deus. Ele vai de encontro, ele vai junto com o chamado de Deus para as nossas vidas. E ele nos tira do banco onde nós cobramos impostos. Ele nos tira de onde nós estamos pecando. Ele nos tira do nosso lugar de pecado. É o Espírito Santo de Deus que vai junto com o chamado de Deus para a sua vida e para a minha vida. Talvez você, homem, o Senhor coloca no meu coração, talvez você, homem, que assiste esse programa, não importa quantos anos você tem, talvez os seus pecados sejam diferentes dos meus, que sou jovenzinho ainda, mas o Senhor colocava no meu coração um homem que tem dificuldades com a bebida, e você está me assistindo nesse momento.
Senhor Jesus hoje te chama para perto, Ele quer te tirar dessas trevas. Mas não é qualquer voz que te chama. Irmão, o Espírito Santo de Deus vai ao encontro do seu coração. Quando você decide que você não quer mais viver a sua vida de pecado, que você não quer mais pecar os mesmos pecados que você comete, existe uma força, irmãos. O Espírito Santo vai em auxílio da sua fraqueza. É por Ele que você vence o seu pecado. É por Ele que você vence as suas preocupações. É por Ele. Talvez você tenha tentado sozinho até hoje. Talvez você tenha tentado, eu tento largar esse pecado, mas eu não consigo. Eu tento viver a santidade, mas eu não consigo. Deixa eu te dizer uma coisa, eu te entendo. Porque muitas vezes eu tentei por mim, eu tentei pelas minhas forças. Mas hoje Deus está dizendo para mim e para você, não é por vocês, não é sobre vocês. É sobre o Espírito que vai em auxílio da sua fraqueza. É sobre o Espírito que eu dou de graça para vocês. E por Ele vocês vencem. E nele vocês são mais que vencedores. Você, homem, que tem tentado largar a bebida, mas não consegue, o Espírito Santo de Deus vai de encontro ao seu coração. E nesse momento, Ele é a sua força, irmãos. Ele é a sua força. Que nós possamos parar de viver por nós mesmos. Sabe, parar de viver pelas nossas forças. Talvez eu e você não consigamos perdoar, porque nós vivemos por nós mesmos. Eu não consigo perdoar tal pessoa porque em mim existem feridas. O meu pensamento me diz que eu não posso perdoar ela. Hoje Jesus nos oferece: para de viver por você. Para de viver no seu banco de cobrar impostos. Viva agora por mim, viva agora pelo meu chamado. O Espírito Santo de Deus é aquele que vem de encontro àqueles que precisam de Deus. Jesus vem dizer: olha, não são os que estão bem, aqueles que têm saúde que precisam de mim, mas são os doentes. Ou seja, Jesus, Ele olhando para mim e para você, Ele percebe que eu e você precisamos, para vencer o pecado, para vencer as dificuldades na nossa vida, nós precisamos de Deus. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus e Ele percebe isso em mim e em você. Quais são as suas fraquezas, irmãos? Eu quero te dizer que se você não sabe ainda quais são as suas fraquezas, ou se você sabe, isso não importa. O que importa agora é que Jesus sabe. Jesus sabe qual é a sua fraqueza. Sabe, irmãos, não estranhe se você não aguenta largar um pecado. Não estranhe se você não aguenta viver a santidade, isso é normal. Mas agora se abra a graça de Deus. Se abra ao Espírito Santo de Deus que vai ao encontro do seu coração. Esse chamado, ele nos tira de um lugar, irmãos. Sabe? Quando eu olho para a minha vida, irmãos. Quando eu olho para a minha vida, eu vejo que eu sou tão jovem. E graças a Deus eu prego o Evangelho. E eu vou na Santa Missa, domingo, quinta-feira, e eu vou fazer adoração ao Santíssimo. E eu vou com os meus irmãos do grupo de oração viver em fraternidade. E eu vou e sirvo no meu grupo de oração e participo do meu grupo de oração. E tudo isso para mim é uma grande graça, mas em tudo isso eu vejo que Deus me reservou e Deus me preservou das trevas desse mundo. Deus me tirou, a mão de Deus desceu sobre mim, Ele me escolheu e me tirou das trevas do mundo. Mas talvez você olhe para mim e fale: mas você é jovenzinho, irmão, não importa. Não importa quantos anos você tem, não importa quantas experiências ruins você teve nesse mundo. Jesus ainda te escolhe, você é escolhido por Deus desde toda a eternidade. Jesus te escolhe para te tirar do mundo. Jesus te escolhe para você não mais viver como o mundo, mas você passar a viver como um cidadão do céu. Passar a viver uma vida nova, não mais como o seu homem velho, mas uma vida nova em Cristo Jesus. A palavra de Deus vem dizer que todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Passou o que era velho, eis que tudo se fez novo, irmãos. Eis que tudo se fez novo. Hoje o Senhor Jesus me chama e te chama para perto. Ele quer nos tirar do nosso banco, irmãos. Correspondamos ao chamado dele. Correspondamos ao chamado dele. Ele vem em auxílio daqueles que estão longe. Ele vem em auxílio daqueles que estão perdidos. Sabe, irmãos, a ovelha, quando uma ovelha se perde, sabe o porquê que uma ovelha se perde? Uma ovelha se perde do seu pastor e do seu rebanho. Porque a ovelha, diferente dos gatos, diferente dos cachorros,
Ela tem um olhar muito voltado para si, então ela olha para baixo, ela vai andando, ela vai andando, ela vai olhando para baixo. Ela vai olhando para a comida que ela tem que comer, para a grama que ela tem que comer. E ela vai andando e ela vai comendo, e quando ela menos percebe, ela já não está mais junto do seu rebanho. Ela já não está mais junto do seu pastor e ela está perdida. E isso é o que acontece comigo e com você quando Jesus vem dizer que eu e você somos a ovelha perdida. Nós nos perdemos, irmãos, porque nós desviamos o nosso olhar de Deus. Nós desviamos o nosso olhar do irmão e do nosso pastor. E nós passamos a olhar para aquilo que nos agrada. Nós passamos a olhar para aquilo que nos agrada nesse mundo. Para aquilo que nos dá prazeres. E assim nós nos perdemos, irmãos, porque nós estamos focados tanto na nossa vontade, que nós já nos perdemos e nós não sabemos mais qual é a vontade de Deus. Mas, depois que aquela ovelha, ela percebe que ela está perdida, existe um detalhe: se não for pela ajuda do pastor, irmãos, ela não consegue achar o caminho de volta para casa. Ela não consegue mais voltar a Deus. Ela não consegue mais voltar ao pastor. Ela não consegue mais voltar ao rebanho. E por isso é necessário que o pastor a procure, que o pastor a vá de encontro. Mateus, irmãos, ele era essa ovelha perdida, que se perdeu por causa do dinheiro, que se perdeu pelas escolhas. Ele era essa ovelha perdida e que não mais sabia como voltar para Deus. Já não mais conseguia voltar para Deus. Na ovelha existe essa incapacidade de voltar ao pastor. Mas eu tenho uma boa nova, irmão. Jesus veio ao encontro de Mateus. Se Mateus não mais conseguia ir ao encontro de Deus, Jesus, o próprio Deus encarnado no ventre da Virgem Maria, ele foi ao encontro de Mateus. Do mesmo jeito, irmãos, que o pastor vai ao encontro da ovelha que se perdeu, hoje Jesus Cristo, através desse vídeo, através desse programa, ele vai ao seu encontro. Ele vem ao meu encontro para nos tirar de onde nós estamos, irmãos. O mundo nos causa feridas, o mundo nos acostuma com o pecado, mas Jesus Cristo de Nazaré, ele quer nos preservar, ele quer nos tirar do mundo, ele quer nos tirar das trevas do mundo, ele quer nos trazer de volta para o rebanho, para o verdil que é seu, irmãos. Irmãos, Deus foi feito para você. Deus é, a essência de Deus é para você. Você não foi feito para viver em outros campos. Você não foi feito para comer outras pastagens, a não ser a que o pastor te dá. Você não foi feito para viver em outros colos, a não ser no colo do seu pastor. Você que está perdido pela bebida, irmãos, Deus coloca isso no meu coração. Você que está perdido pelas suas grosserias, você que está afastado pelas brigas que você tem gerado na sua casa, o Senhor percebe em você essa incapacidade de vencer o pecado e Ele vai ao seu encontro. Ele vai ao seu encontro. A palavra de Deus vem dizer que em Cristo nós somos mais que vencedores. Em Cristo nós somos mais que vencedores. E a palavra, já para encerrar esse momento de partilha, a palavra continua dizendo, Jesus vem nos dizer, lá no finalzinho do versículo 13, diz assim: eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. E sabe o porquê, meu irmão e minha irmã, que Jesus ele chama os pecadores? Sabe o porquê? Porque os pecadores é o maior proveito de Deus, é a maior possibilidade de mostrar o quão grandes são as maravilhas de Deus. Sabe, meu irmão, de todo mal, eu não lembro qual santo diz isso, mas de todo mal Deus tira um bem infinitamente maior. Santo Agostinho. De todo mal Deus tira um bem infinitamente maior. Então se você pecou, irmãos, se você viveu no pecado até o dia de hoje, hoje Jesus está te chamando, hoje Jesus está me chamando, nós que somos pecadores, para manifestar a misericórdia dele, para mostrar ao mundo que os pecadores ainda têm jeito. Eu não sei como é o título, né, dessa passagem na sua Bíblia, mas na minha Bíblia, Ave Maria, uma Bíblia de estudo, ela diz assim: vocação de Mateus, o título, vocação de Mateus, esperança para os pecadores.
Irmãos, o Senhor nos chama, o Senhor chama os pecadores para mostrar ao mundo que para os pecadores ainda existe esperança, que a misericórdia de Deus, irmãos, ela é dada de graça, que a vida nova de Deus, ela é dada de graça, irmãos, que o chamado de Deus, ele é dado de graça. Você não precisa ter méritos, porque todos os méritos que nós temos foi mostrado e revelado na cruz, meu irmão. Todos os méritos que nós temos foi mostrado e revelado na cruz. E é por isso que o Senhor me chama e te chama, nós que somos pecadores. Mas existe um porém também. Nós quando falamos de chamado, nós olhamos e nós falamos, não, então Deus quer me chamar para pregar o Evangelho e para resgatar almas para Ele. Deus quer me chamar para cantar no grupo de oração, cantar na Santa Missa. Ou sei lá, Deus quer me chamar para ser padre, não sei. E tudo isso é uma verdade, isso é verdade. É verdade que Deus quer te chamar para pregar o Evangelho. Deus quer te chamar para resgatar almas para o reino dEle. Almas que estão perdidas também. Mas Jesus chama os pecadores porque existe nos pecadores uma necessidade de ser chamado por Deus. Sabe, irmãos, eu prego o Evangelho. Deus um dia foi de encontro à minha vida de pecado. E eu prego o Evangelho. Eu faço parte do grupo de oração Jurá, que eu sirvo, eu cuido de adolescentes, eu cuido de jovens, graças a Deus. Mas nisso tudo, irmãos, o maior propósito de Deus foi Ele ter visto que eu precisava do meu chamado. Eu precisava do meu chamado. Eu precisava, irmãos, participar e servir no grupo de oração que eu sirvo hoje. Muito mais, irmãos, do que eu resgatar almas no meu grupo de oração. Muito mais do que eu viver a minha vida em fraternidade para resgatar almas. Eu era pecador e eu precisava do meu chamado. Sabe, irmão, se Deus te colocou num grupo de oração, se Deus te colocou numa paróquia, irmãos, é muito mais para você resgatar almas, é também para você resgatar almas, mas foi porque Deus enxergou em você uma necessidade de estar naquele grupo de oração. Você tem uma necessidade de estar naquele grupo de oração. Sabe, eu entrei no meu grupo de oração Jurac, e Deus, Ele me deu muitos amigos, e pelo testemunho daqueles amigos, pela vida fraterna que eu vivia com eles, eu fui resgatado. Deus viu a necessidade em mim. Deixa eu te dizer uma coisa. A sua família não foi criada à toa, irmãos. A sua família não foi criada à toa. A sua família é obra, é criação de Deus. Deus criou a sua família porque você precisa deles. Porque eles precisam de você. Você é instrumento de Deus na vida deles. Então que nós, nesse momento, possamos de verdade nos abrir à graça de Deus. Como um resumo, nesse final dessa partilha, dessa pregação, o Senhor enxergou em mim e em você uma necessidade de estar perto dEle. Porque nós nos afastamos e nós não conseguimos mais largar o pecado para voltar a estar com Ele. Mas Ele mesmo, irmãos, o amor dEle rompe todas as barreiras para nos chamar de volta. Deus quer te dar aquilo que você perdeu. Talvez você perdeu o amor. Talvez você perdeu o carinho, talvez você já não consegue mais ser um homem manso, um homem tranquilo, que ame os seus filhos, que tenha paciência. Talvez você tenha perdido a paciência. Talvez você perdeu o colo de Deus, o carinho de Deus. Você perdeu o amor pela sua família. Deus hoje te chama porque Ele quer te devolver todas essas coisas em dobro. Jesus vem dizer, olha, eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Irmãos, não é pouca coisa que Deus tem reservado para você. Não é pouca coisa. Jesus te chama para perto, amém? Glória a Deus. Que nós possamos nos abrir a essa graça de Deus na nossa vida e corresponder ao chamado de Deus. Amém. E nesse momento, eu sugiro a você que está aí do outro lado, a colocar o seu nome. Aqui, Jesus chama Mateus. Então diga o seu nome. É você que Jesus chama essa tarde. É você que Jesus escolheu para estar aí. Você que
por um acaso ligou, por um acaso pegou o celular, por acaso colocou aqui nesse canal. Aí esse menininho te chamou a atenção. E exatamente isso que o João falou. Não tem idade. O João teve o privilégio de ser chamado aos 14 anos, João? Isso. Aos 14 anos. Que bênção, que graça. E você hoje que está com 40, 50, 60 anos, seu chamado é hoje. Quando Jesus chama Mateus, Mateus não era novinho, não é verdade? Mas a importância e o amor que o Senhor viu naquele homem, a promessa que o Senhor fez de salvação, hoje é para você. Hoje é você que o Senhor quer chamar, não importa a sua idade. Não importa todos os pecados que você cometeu até o dia de hoje. Hoje é o seu dia de se sentir chamado por Deus. Mesmo que você esteja dizendo aí, mas eu não tenho vocação para pregar, nem para cantar, nem para fazer nada. A sua vocação pode ser simplesmente o amor. Ame seus filhos, ame sua esposa, ame seus irmãos, ame seus vizinhos. Quantas pessoas hoje estão perdidas, não tem ninguém para conversar, ninguém para dar um conselho, às vezes só para ouvir, né, João? Às vezes a pessoa precisa só de alguém para ouvir, né? E aí a pessoa diz, mas eu não sei dar palavra, eu não sei falar bonito, eu não sei, né, verdade? E não é isso que Deus te chama hoje. Deus te chama para ouvir, para ser amigo, para aconselhar, para ser exemplo dentro da tua casa. Que nós possamos encerrar esse momento de oração, pedindo que Nossa Senhora, nossa mãezinha querida, cuide de cada um de nós e cuide de você. Se você sentiu nesse momento o seu chamado, vá e procure se informar, vai até a sua igreja, até o seu sacerdote. Pergunte se na sua igreja tem um grupo de oração, que você possa conversar com alguém. Não fique aí parado, de braços cruzados. Quando Jesus chama Mateus, é muito interessante, a palavra diz assim, Mateus estava lá, sentado, roubando, né? Cobrando, né? Vou dizer mais bonito, estava cobrando. Aí quando Jesus o chama, ele não ficou pensando, né? Como aconteceu com Maria. O anjo chegou e disse para ela o que ia acontecer e ela disse o quê? Eis-me aqui. Né? Foi o que Mateus fez. Ele simplesmente levantou-se e seguiu Jesus. Hoje é o seu dia. Levanta e siga Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. João, muito obrigado por mais uma vez aceitar o nosso convite. Uma novidade, viu? Você que gostou, mês que vem ele está aqui de volta com a gente, né, João? Com a graça de Deus. Combinado. Combinado. Então, o mês que vem você fique ligadinho. Convide seus amigos para participarem desse momento de oração. Convide seus familiares para participar junto, né? Compartilhe, mande para outras pessoas. Fale, nossa, que pregação bacana. Deus chamou esse menino, vai me chamar também. Então, eu quero que você participe. Eu quero que você compartilhe com aquela pessoa que você tem sentido que está se afastando de Deus. E o Senhor vai fazer a obra e assim o Senhor vai te usar. Obrigada, você que esteve conosco até agora, participando desse momento de oração. Fique com Deus, Deus abençoe e que você possa realmente fazer desse momento um momento de mudança de vida na sua casa e na sua família. Fique com Deus, que Deus abençoe. Fique com Deus, João. Amém. Deus abençoe. Mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. Deus abençoe. Até a próxima. Um beijo no seu coração.